E é muito importante tudo o que tu trazes contigo. Tu tens, claro, a tua genética, tu carregas a história dos teus ancestrais, não é? E o ambiente em que tu vives, a tua profissão, as relações que tu tens à tua volta, não é? Tudo isto vai influenciar na tua saúde, vai influenciar naquilo que tu estás ou não disposto a fazer no momento também, porque isto também é muito importante, Sim, não é? sim, Perceber sim. o que é que cada um naquele momento está disposto a fazer para que as mudanças também sejam eficazes. A mudança tem que partir de nós. Sim, sem dúvida. Nós só mudamos algo efetivamente se de quisermos. dentro para fora. Por isso é que também a medicina com uma abordagem mais integrativa precisa da pessoa. A pessoa tem que fazer. É um agente ativo. É proativo, exatamente. Então não é passivo. Ou seja, não está à espera do medicamento que vai fazer por ela. É ativo, é um agente ativo. Claro! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. Hoje eu tenho aqui comigo a Inês Henriques. Ela é médica com uma abordagem em saúde integrativa, funcional e de estilo de vida. E hoje vamos falar aqui um bocadinho exatamente sobre isso, sobre o estilo de vida, sobre o que é saúde, sobre o que é ser saudável. Vamos desmistificar aqui alguns temas que parecem muito complicados, mas eu acho que a Inês simplifica bastante. E vamos ver para onde é que vamos. Bem-vinda, Inês. Obrigada! É muito bom estarmos aqui, já estamos a combinar isto há um ano, finalmente aconteceu. É verdade, estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Olha, Inês, eu tive uma consulta contigo, gostei muito. Acho que tens uma abordagem super completa, super integrativa. Acho que tu olhas para o ser humano como um todo, para o estilo de vida. E a primeira pergunta que me surge para ti é o que é, no fundo, ser saudável? O que é que significa isto, não é? De ser saudável? Porque, por exemplo, eu lembro-me que há uns anos eu achava que ser saudável era ser magra, mas não, totalmente errada, não é? Portanto, vamos desmistificar um bocadinho este tema. Boa. Então, Tens aqui saúde. um chazinho de maçã em canela, se quiseres também. Realmente este conceito de saúde é muito interessante, não é? Nós refletirmos, acho que também é muito individual o que é que para cada um de nós é saúde, e nós muitas vezes pensamos que estamos saudáveis e não estamos, Pois. não é? Então, primeiro que tudo, saúde, para mim, é nós praticarmos diariamente hábitos saudáveis, portanto é construirmos saúde a partir daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. E esses hábitos, de alguma forma, são eles que também vão promover o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, social, que todas essas dimensões são elas que também constroem a nossa saúde, não é? Ok, certo, sim. Então é um estado ativo, porque depende realmente daquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Certo. E para nós nos sentirmos bem, efetivamente, nós precisamos de fazer escolhas e ter hábitos mais saudáveis, certo? Certo, sim. E também depende de uma coisa muito importante, que é o ambiente em que nós estamos inseridos. Então, de alguma forma, as interações que nós temos com o ambiente também vão impactar muito na forma como nós nos sentimos e na forma como a nossa saúde depois vai estar. Não é? Então, é difícil nós, de alguma forma, termos saúde se o ambiente estiver doente, que é o que acontece hoje em dia. A nível coletivo. Exatamente, sim. Ok. Portanto, saúde é muito mais do que ausência de doença. Sim. Não é? Nós realmente, muitas vezes nós no dia-a-dia estamos a sobreviver e não estamos a viver. E quando nós começamos a ter um estilo de vida mais saudável na prática, ou seja, a viver um estilo de vida mais saudável, que é o que vai construir a nossa saúde, nós também começamos a viver efetivamente, não é? A Sentes-te com desfrutar vida. da vida, não é? Exatamente. A saúde é um estado leve, não é pesado. Muitas vezes quando nós estamos doentes nós sentimos mais esse peso. Uma densidade. Ou quando algo não está bem, ou quando emocionalmente não estamos tão bem, ou quando estamos desalinhados, não é? Nós, por exemplo, se nós não estivermos alinhados, os nossos pensamentos, com as nossas ações, aquilo que nós estamos a fazer, com o que nós estamos a sentir, com aquilo que a nossa alma de alguma forma também nos pede para fazer, nós sentimos de alguma forma que algo não está bem, que algo falta, não é? Então, por isso é que nós, quando falamos em saúde, temos que olhar todas estas dimensões que nos compõem, não é? Porque quando estamos mais alinhados, também sentimos mais leveza na vida. Sem dúvida. Não é?
Sim, isto é assim um grande puzzle, não é? São imensos fatores. Sim, claro. E também Sim. com o excesso de informação que existe hoje em dia, redes sociais, nós, quer dizer, somos bombardeados constantemente com Uhum. informações de todo o lado, sejam viáveis ou não, credíveis ou não, que eu acho que de certa forma isto também nos desconecta de nós mesmos, ou seja, parece que nós colocamos o nosso poder pessoal fora de nós Uhum. e deixamos de nos saber ouvir. Uma coisa tão simples como esta banda de UP, por exemplo, não é? Que me diz se eu dormi bem ou mal e que pode ser muito relevante na minha vida, mas que por outro lado também me pode desconectar das minhas sensações. E eu queria explorar um bocadinho este tema contigo, que tu que estás com tanta gente, não é? E atendes tanta gente, e o que é que tu sentes e qual é que é a tua visão do mundo que está sobrelotado de informação. Há tantas opiniões diferentes sobre dietas a seguir, que tipo de alimentação é que eu devo ter, o que é que eu devo fazer. Pronto, queria te perguntar qual é a tua visão sobre isto e também, na tua opinião, quais são os pilares fundamentais para uma vida saudável, assim, simplificando. Uhum. Então, hum, podemos começar pela nutrição. Então, Hum. a forma como nós nos nutrimos, não é? Que vai ter um grande impacto em tudo na nossa A vida. tua alimentação é plant-based. Uhum. Então vamos entrar por aí. Estou a abrir várias Sim, portas. sim, abre as portas Podemos todas. abrir essa então, primeiro. Sim, Qual é o sem poder dúvida. de ter uma alimentação plant-based? Eu sou super fã e eu percebi mesmo que o meu corpo não pede animal. Sim. Não tem nada a ver com os maltratos de animais, não tem nada a ver com isso, podia ser, Uhum. mas o meu corpo não pede. Sim. Qual é o poder de uma alimentação É plant-based? transformador, mesmo, é transformador. Realmente eu sinto que a alimentação, e é importante que as pessoas olhem para a alimentação realmente como uma ferramenta que têm no dia a dia, ao seu dispor, para mudar completamente a sua saúde, transformar a Uhum. sua saúde. Sim. A alimentação plant-based, para quem não sabe, portanto, aqui nós estamos a falar de uma alimentação maioritariamente com alimentos do reino vegetal. Uhum. E é importante dizer isto no seu estado minimamente processado, ou seja, o que é que isto significa? Ok. Que são alimentos, efetivamente, que vêm da natureza, no seu estado mais integral. Os cereais integrais, as leguminosas, os legumes, os vegetais, as frutas, os frutos secos, as sementes, ervas aromáticas, especiarias, tudo aquilo que está no seu auge nutritivo. Porquê? Porque, basicamente, não sofreu quase basicamente processamento Sim, nenhum, não sim. é? Mas que atenção, que é difícil ao dia de hoje encontrar também, imagina, por exemplo, nos hipermercados, imagina, tipo, alimentos que vêm do reino vegetal sem muita contaminação, ou estou enganada? Ou seja, já estão bastante contaminados também. Uhum. Pois, isso é outro tema, Ok, não então é? já Todas vamos a as essa toxinas, porta. poluição ambiental, Sim, claro mas que também sim, não é um podemos tema, ir é um viver para uma tema. montanha, não é? Portanto, há que Exato. lidar com aquilo que existe. Exatamente, sim. E nós aí, lá está, aí abrimos outra questão, não é? E é super interessante também perceber que quando nós escolhemos os alimentos, também é importante perceber de onde é que eles vêm. E, acima de tudo, saber que o que nós pudermos apoiar também, por exemplo, os produtores locais. Se nós Sim. estivermos a apoiar os produtores locais, primeiro, o alimento também não teve que percorrer grandes distâncias e isso também impacta na quantidade de Pegada, não é? nutrientes que estão e também na pegada Ok, ecológica. ok. Exatamente, sim. E mais uma vez, ao fazermos isso, também estamos a contribuir para um ambiente mais saudável. Logo, não esquecendo aqui que sempre que o ambiente também é um reflexo, Daquilo que vai nós ser, somos, sim. exatamente, então, se nós também contribuímos para um ambiente mais saudável, também vamos, de Ser alguma mais forma, estar a saudáveis. contribuir para a nossa saúde, não é? Então isso Respirar também um é ar super mais importante. saudável. Sim. Portanto, voltando aqui à questão da alimentação mais plant-based, efetivamente, hum, são alimentos que nos dão vida, não é? Uhum. As pessoas, eu acho que das coisas que eu mais ouço e consulto é quando as pessoas começam a comer mais alimentos, que nós dizemos alimentos de verdade, não é? Uhum. Que não são empacotados, que não têm, que realmente estão a inflamar completamente o nosso corpo. Uhum. hum, Realmente sentem logo a diferença na parte de energia. Sim, sim. Logo, Parece que o logo, é corpo uma gasta coisa muita instintiva. energia. Eu senti isso. Ou seja, eu já te tinha dito isto. Eu consumia imensos pudins daqueles proteicos, Uhum, pronto. Tipo, de uma forma mesmo, tipo, pai, 2 ou 3 por dia. E quando isto é um exemplo de um tipo de produto processado que eu consumia. uhum, E inflamatório também.
E eu senti logo uma diferença brutal. Parece que o nosso organismo gasta imensa energia para lidar com essas coisas dentro do corpo. Claro que Tipo, sim. é um pedaço de energia nosso que vai para ali e podia estar a ir a cuidar de uma planta, por exemplo, em casa. Se calhar- não sei. Às vezes Claro que esqueço-me de cuidar sim. das plantas, não é? Tipo, eu estou a dar um exemplo, mas que de facto, sei lá, acho que consumir produtos processados gasta imensa energia. Gasta a tua energia, Sim. claro que sim, claro que sim. E por isso é que quando tu começas a mudar a alimentação, e é o primeiro fator que está ao nosso alcance, porque é aquilo que nós fazemos diariamente, nós todos os dias comemos, certo? Todos os Certo. dias. Portanto, todos os dias temos uma oportunidade de mudar algo a nível da alimentação. E as mudanças muitas vezes começam por ser graduais, nós vamos aos poucos introduzindo novos alimentos. E sentimos realmente muita diferença. E a alimentação plant-based tem o poder de prevenir imensas doenças. Então, nós estamos a falar de algo que não tem só que ver com a forma como nós nos alimentamos diariamente e como nos sentimos no dia, na semana, portanto, a nossa disposição mental, energia, vitalidade, tudo isso, mas também a longo prazo, aquilo que nos vai trazer, ok? Então já está associado com prevenção de doenças cardiovasculares, com cancro, tudo o que tem a ver com doenças crónicas, que são elas que hoje em dia também lideram as taxas de Sim. mortalidade, não é? Então, realmente nós temos que repensar muito a forma como nos alimentamos, porque é a forma que nós temos também, é uma das formas que nós temos diariamente Talvez de das mais prevenção de acessíveis, doenças. não é? Talvez a forma mais E mais acessível. transformadores Mais também. Mais transformadora. transformadoras. Mas Inês, diz-me uma coisa. Porquê é que o consumo de animal é tão prejudicial para a saúde? Não sei se me consegues dar uma resposta concreta, porque acho que isto tem imensos fatores, não é? Estamos a falar de carne, peixe, whatever, mas porquê é que o consumo de animal se torna tão prejudicial? Olha, nós temos aqui um ponto fundamental quando toca ao reino vegetal, que é o nosso microbioma intestinal. Então, Microbioma. o nosso microbioma, que é um dos pilares da nossa saúde, fundamentais, o nosso intestino, não é? Que hoje em dia também nós realmente sabemos que está associado, quer seja com inúmeras doenças, não é? Ou seja, uma saúde intestinal desequilibrada, é uma porta de entrada. Aliás, tudo começa no sistema digestivo, não é? Então nós temos que perceber que se o nosso sistema digestivo não está saudável, não está equilibrado, a partir daí todos os nossos sistemas do corpo Mesmo estão em emocional, risco, não é? ok? Claro que sim. Emocionalmente há um desequilíbrio. Claro que sim. Aliás, o intestino e o cérebro estão em comunicação constante, não é? Então, é fundamental realmente nós termos uma boa saúde intestinal, e para nós termos uma boa saúde intestinal há um fator-chave que se chama fibra. E a fibra está presente onde? No reino vegetal. Ok. Então, nós vamos estar a nutrir as nossas bactérias boas, não é? Que são bactérias que depois também nos vão produzir muitos compostos que o nosso corpo vai utilizar, que são também vão impactar em muitas reações químicas, vão ajudar o nosso sistema imunitário, vão ter aqui um papel também muito grande na prevenção de doenças, não só na prevenção, mas também no tratamento, ok? Para que tudo funcione de forma correta e de forma harmoniosa. Nós precisamos de nutrir estas bactérias boas, ok? E no reino animal não há encontramos. fibra, Okay. exatamente, sim. Este é um dos pontos principais e é por isso que as pessoas... nós não precisamos de eliminar toda a proteína animal, tá bem? Nós só precisamos é de aumentar a quantidade de proteínas do reino vegetal e de alimentos do reino vegetal que nós consumimos. Ok. Porque aqui é que está o desequilíbrio. Nós hoje em dia consumimos proteína animal em excesso. E esquecemos completamente que existe uma diversidade enorme de alimentos no reino vegetal. Qual é a importância da diversidade? Bora lá nisso. Muito importante. Fator-chave aqui, não é? Também para uma boa saúde intestinal, sem dúvida. Okay. Quanto mais diversidade nós temos de alimentos, mais diversidade de bactérias também vamos ter, não é? E uma maior diversidade está associada também com uma melhor saúde intestinal. E melhor saúde intestinal, melhor sistema imunitário, diminuição de inflamação, que também é muito importante. Ou seja, nós a partir de uma melhor saúde intestinal também conseguimos diminuir os níveis de inflamação do nosso organismo. Nós sabemos que a inflamação também é uma raiz das doenças, não é? É muito fácil o nosso corpo inflamar hoje em dia, não é? Ou seja, parece que há mais alimentos inflamatórios acessíveis do que... não sei, tudo entre aspas inflama, não é? Os iogurtes, a carne... Ou seja, parece que precisamos mesmo mergulhar num mundo que não temos vindo... Ou seja, que não trazemos para cima da mesa, não é? Sim. É pouco comum. É sim, nós vivemos num mundo, obviamente que...
a sociedade não facilita um estilo de vida saudável, nem facilita uma vida com saúde, não é? Pois. Hoje em dia. Porque nós estamos rodeados de estímulos constantemente que são ameaças para o nosso corpo. Constante. É como se nós estivéssemos constantemente a estimular, lá está, o nosso sistema imunitário. Só que não é por agressores como os vírus e as bactérias, que é o que ele está habituado ou deveria estar, não é? Muitas vezes. É como se nós tivéssemos um sistema de vigilância no corpo e ele, quando detecta algo que não está bem, ele vai e ataca. O problema é que hoje em dia essas agressões são constantes. Uau, Então nós temos sério? sempre, não é? Constantemente, estamos a estimular o nosso corpo para reagir perante esses estímulos. Porquê? O nosso corpo só nos quer proteger. Ele vai fazer de tudo, não é? Para nos proteger. Só que lá está, não é? Às vezes, depois, a partir do momento em que nós ativamos a nossa resposta imunológica, se essa resposta fica ativada de uma forma descontrolada, porquê? Porque os estímulos são constantes, então é como se não houvesse uma pausa. Há uma não é? desregulação total. Começa não a é? haver a longo prazo uma desregulação. Ok. E chega a um ponto em que o corpo já não consegue distinguir aquilo que é bom daquilo que não é. Porque é que é muito comum as pessoas às vezes dizerem assim: eu hoje em dia como qualquer coisa e sinto logo, ou eu quase já nem consigo beber água. Sim. Entendes coisas deste género, Sim. não é? O corpo está tão desequilibrado Sim. que tudo é como se nós tivéssemos um ambiente Já está aqui. hipersensível, não é? Exatamente, como se nós tivéssemos um ambiente altamente sensível e que qualquer coisa que caia é fogo para a fogueira, não é? Um incêndio. Sim. Esta analogia é muito fácil de entender quando nós percebemos, ok, a inflamação é como se fosse um incêndio, não é? E portanto, se uma pessoa que está muito inflamada é porque se calhar está com o sistema completamente desregulado. Repara, ou que está sempre inflamada. Repara, a inflamação é um processo essencial à vida. Lá está, o problema é quando a inflamação se torna crónica, que é o que nós chamamos a inflamação crónica silenciosa. Silenciosa porquê? Porque ela acontece durante muitos anos. Muitas vezes os sintomas que dá são, às vezes podem dar sintomas, ok? Ou então dá aqueles sintomas que são um bocadinho inespecíficos e que as pessoas muitas vezes vão ignorando ao longo dos anos, ok? Então é uma inflamação que, lá está, vai sendo alimentada por estes fatores de estilo de vida, ok? E isso, claro que vai desequilibrar a tua imunidade. Porquê? Porque, repara, se o corpo está ocupado a resolver processos inflamatórios em todo lado, de repente chega um agressor, por exemplo, não é? E ele já nem consegue responder de forma adequada perante aquele agressor, não é? Sim. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, por isso é que muitas vezes as pessoas depois têm infecções de forma recorrente, por exemplo. Okay? E só aqui duas coisas que para não perder aqui. Ainda na parte dos animais, para além da fibra, temos os metais pesados, não é? E temos também a carga energética, não é? A forma como o animal é morto, por exemplo. Tudo isto conta, tudo isto importa. Sim, claro que por exemplo, uma pessoa que esteja muito irritada e que consuma muita carne, pode haver aqui um fator de correlação, não é? Claro que sim, sim. Tudo isso conta, porque nós também somos energia, não é? Então, nós temos sempre que pensar... E por isso é que nós dizemos, os alimentos, não é? Os alimentos do reino vegetal, eles dão-nos vida. Porquê? Repara, uma semente, ela tem a capacidade de gerar vida. Não é? É isso que estás a comer. Pois é a diferença. Assim, isso é a grande diferença. Tu sentes as tuas células todas a vibrar quando comes um prato colorido, não é? Apetece mesmo agora, por acaso. Sentes mesmo a diferença. É então, verdade, sim. Às vezes eu sinto é que realmente nós estamos muito desconectados do corpo. Começa logo por aí, não é? Então, nós muitas vezes não imaginamos que, se calhar, a forma como nós estamos a nutrir o nosso corpo é o que está a fazer com que eu tenha mais dificuldades de concentração, é o que faz com que eu esteja, lá está, com mais oscilações de humor, por exemplo. Até insónias, não é? Alterações do sono, sim. Por exemplo, quem come muito tarde, a proteína animal à noite, por exemplo, quem faz refeições mais pesadas, primeiro que tudo, mais tarde, e depois com muita proteína animal, vai ter problemas de sono, ok? Não é? Porque são mais difíceis de digerir, ok? Então, ou seja, efetivamente... nós temos que... Claro que há imensos fatores que nós podemos falar aqui, não é? E que estão associados com inúmeras doenças e, lá está, a longo prazo isso tem um impacto. Mas às vezes também são pequenas coisas do dia-a-dia que nós nos damos conta que fazem diferença. Eu acho que é mesmo por aí, sabes? Sim. Eu acho que desde que tive uma consulta contigo eu percebi que nós, enquanto seres humanos, nós temos mesmo muita preguiça de cuidar de nós. Porque eu acho que essas pequenas coisas, como os aromas, ou o raspar a língua, ou comer... Não, há coisas mesmo life-changing, juro-te. Sim, é verdade. Que facilitam, nem que seja um banho de água quente antes de dormir. Coisas
que mudam efetivamente a nossa saúde de uma forma imediata, mas que nós, como pomos tanto poder lá fora, é um medicamento X e eu tenho que tomar este comprimido para dormir e não sei o quê, Sim. que já estamos num estado tão desregulado ao ponto de que, pá, já nem olhamos para as pequenas coisas. E isso é muito importante, a questão de nós não podemos esperar que algo de fora mude para nós realmente sentirmos também alguma diferença de um ponto de vista dos hábitos, né? Porque às Sim. vezes nós desculpamos muito com o que está fora. Então colocamos a culpa em tudo. É o sistema, lá está, é o marketing, é os produtos de supermercado Sim. que de alguma forma nos aliciam ali para comprar Sim, sim, aqueles sim, processados sim, mais sim. rápidos. Ou seja, estamos a colocar sempre tudo a culpa fora. Quando na verdade aqui está a chave, virar a chave não, eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha saúde, porque nada de fora vai mudar também se os consumidores não mudar, ou seja, nós realmente, a melhor forma que nós temos de mudar algo é começar por nós primeiro, Sim, não é? sim. E portanto, a forma como nós nos nutrimos, os pensamentos que nós também estamos diariamente a cultivar, fazermos atividade física ou não, ou estarmos o dia todo sentados e termos um estilo de vida altamente sedentário, cuidarmos ou não do nosso sono, não é? Cuidarmos ou não das nossas emoções, que isto é outro fator fundamental, nutrirmos as nossas relações, ou seja, tudo isto são fatores que estão ao nosso alcance, não é? E que nós vamos, de alguma forma, melhorando, porque nós não conseguimos mudar tudo de uma vez, está bem? Então, e nem é o suposto. Sim. Até porque a saúde é algo para a vida. Sim, então, sim. Por isso é que eu muitas vezes eu sou muito defensora de que as pessoas olhem para o caminho como abraçar um estilo de vida. Não é uma dieta, não, mas não é mesmo algo isso, rápido. sabes? Não, é abraçar um estilo de vida onde todos estes pilares sejam trabalhados de forma conjunta, ao seu tempo, ao seu ritmo. E consistente. Exatamente. Para nós realmente conseguirmos viver uma vida com saúde, mas também tirar prazer do caminho e desfrutar do caminho. Porque eu digo-te assim, a transformação está no caminho. No caminho, não está nos resultados. Não está no destino. É no caminho. No caminho. E as pessoas, eu já vi mudanças incríveis de pessoas que, de repente, não é? Elas próprias duvidam muito de serem capazes de fazer qualquer tipo de mudança. E quando é que elas percebem que são capazes? Quando começam. Quando começam a fazer as pequenas mudanças em casa, começam também a colher os benefícios. Sim. E a partir daí vão-se mantendo. E depois é muito engraçado, Nur, uma coisa que é, às vezes uma porta, lá está, tu abres a porta da nutrição e a pessoa começa por aí. Mas depois essa porta vai-te levar a quê? A quereres fazer exercício de alguma forma, porque já sentes a necessidade de mover o teu corpo. A quereres começar a trabalhar mais a tua parte emocional e energética. São hábitos nucleares, não é? Ou seja, tem um impacto transversal na tua vida. É mesmo brutal, é uma viagem brutal. Eu acho que é a viagem mais interessante da vida. É lindo, mesmo. claro Quando tu mergulhas em ti, seja através da nutrição, da saúde, enfim, seja através, aliás, o caminho da saúde leva-te para todos os caminhos, eu acho. Claro, é lindo. Olha, Inês, falando agora das doenças genéticas, de que às vezes nós, sim, o meu pai é diabético, ou a minha mãe já era assim, e tenho problemas de tiroide porque a minha mãe não sei o quê, e isto é muito a nossa cultura, não é? Eu acho que nós pomos muita responsabilidade, eu não estou a tirar crédito à carga genética, eu sei que ela existe, não é? É real, mas também existe a epigenética e o nosso ambiente conta, e também existe o nosso potencial que é infinito, e nós temos a capacidade de alterar os nossos estados. Eu queria explorar um bocadinho esta visão contigo, tendo em conta que conheces muita gente no processo, também há alterações de estilos de vida. De facto, existem doenças genéticas, mas nós temos poder de recriar a nossa vida, de alterar. E eu falo também em casos de cancro, não muito avançados, obviamente, porque, ou seja, não em estágios finais ou elevados, mas enfim, falo das doenças no geral. Então, genética não é destino, não é? Pois. Isto nós já sabemos hoje em dia, há muitos estudos efetivamente, e fala-se muito da epigenética precisamente, que é também esta capacidade, não é, que nós encontramos no ambiente e nas nossas escolhas de regular essa expressão de genes, não é? Exatamente, sim. Nós podemos
é como se fosse um interruptor, então, não é? Nós vamos ou ligar o interruptor ou desligar. Certo? Então, tenho aqui um grande livro sobre isso, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Pois é, maravilhoso. É brutal. Sim. E isto também é empoderador. Porquê? Porque tu de repente percebes que, ok, eu sei que de alguma forma, talvez eu possa ter até uma predisposição para algo, mas não significa que eu venha a desenvolver essa doença, não é? Então, e a partir do momento em que eu tomo esta consciência, porque é importante ter consciência, não é? Claro, Primeiro que tudo, porque nós não mudamos nada também se não tivermos consciência. Claro. Não é? Então esse é o primeiro É passo. o primeiro passo. E quando eu ganho consciência, então a partir daqui, lá está, eu assumo um poder, não é? É como se resgatasse o meu poder pessoal, na verdade, não é? Sim. Sobre a minha saúde. E eu começo a cultivar hábitos de vida que eu sei que são mais saudáveis e que de alguma forma me podem ajudar a prevenir que a doença aconteça. Não é? Até porque nós sabemos hoje em dia que cerca de 80% das doenças crónicas nós podemos prevenir, não é? Então isto é brutal, não é? Ou seja, isto é um poder gigante. Claro que o que nós não podemos controlar, não podemos. Certo? Sim, não podemos controlar. Tipo, a morte existe, o envelhecimento existe e lá está, e tu nunca sabes, não é? Porque, é assim, nós temos que entender que há fatores que nós não vamos controlar e está tudo bem, mas nós vamos fazer o nosso melhor e com as ferramentas que nós temos ao nosso alcance, para de alguma forma podermos viver da melhor forma possível. Mas imagina, nós temos ferramentas para criar um ecossistema dentro de nós saudável, certo? Claro. E portanto, se nós criamos aqui um ecossistema saudável, tudo o que pode brotar será saúde. É o terreno. Tudo é o terreno, assim, começa tudo aqui, não é? Repara, tu podes ter um terreno mais fértil para a saúde ou mais fértil para a doença. E como é que tu mudas? Por isso, repara, quando uma pessoa tem uma doença, isto é um bocadinho lógico, não é? Então, eu tenho uma doença. Se eu continuar a fazer exatamente as mesmas coisas e, por exemplo, só tomar um medicamento, eu não mudei o meu terreno. Então, o que é que vai acontecer? Vou abafar simplesmente. E vais continuar a ter um terreno mais fértil para que outras doenças possam surgir. Porque normalmente as doenças caminham de mão dada. Então imagina, vamos mudar o terreno, não é? Como é que se muda o terreno? É mudando de estilo de vida, lá está, por exemplo. A base é o estilo de vida. Assim, estilo de vida é a base, está bem? Qual é o estilo de vida tipo ideal? Bora, vamos pensar de uma forma assim, meio utópica. Nós ficámos nos pilares, entretanto, não é? Ok, podemos voltar lá. Vai aí, não é? Vai muito aí. Então, o nosso estilo de vida, nós falámos da nutrição, não é? Da forma como nós nos nutrimos. Atividade física, que é essencial, é um pilar essencial de saúde. Nós precisamos de mover o nosso corpo, nós não fomos feitos para estar sentados o dia todo, não é fisiológico. Exatamente. Não é? Então, nós isto é outra questão. Corríamos 20 km para ir buscar água. Claro, e repara, isto é outra questão, porque nós hoje em dia temos um estilo de vida que é muito sedentário. Porquê? Pelos nossos trabalhos, claro. Não é? Porque as pessoas passam temos que ter horas e horas embaixo da mesa para caminhar. Bem fixe. As pessoas passam horas sentadas, horas e horas e horas, e mesmo que tu faças, imagina, tipo, uma hora de exercício, tu continuas a ser sedentário, porque a maior parte do teu dia estás sentado. Isso é um ponto muito interessante, que é as pessoas, sim, vou ao ginásio 1 hora por dia, mas é assim, eu acho que continuas a ser sedentário se passas o resto do dia sentado, não é? Ou seja, não continuas a ser sedentário, sim. Mas eu acho que o exercício físico é efetivamente relevante se for dinâmico ao longo do dia, não é? Sim, tu podes fazer pausas, por exemplo, ao longo do dia. Exato, muitas vezes digo aos pacientes para fazerem, em vez de estarem 1 hora inteira, por exemplo, imagina, estás 1 hora sentado, podes, sei lá, 20 minutinhos, levantas-te e nem que seja só uns alongamentos, já estás ali a quebrar um bocadinho. Por acaso há uma estratégia que eu aprendi num livro sobre procrastinação, do Paulo Moreira, que me ajudou imenso também a escrever o meu livro, que é, tipo, imagina, tu estás já a entrar naquele estado de aborrecimento, ou tipo, estás já cansada, estás sentada, e se fizeres algo com o teu corpo, tipo, imagina, 10 agachamentos, ou 10 pull-ups, eu não consigo fazer 10 pull-ups, mas pronto, 5 flexões, algo intenso, um movimento intenso,
o teu organismo volta a despertar e voltas tipo a estar atento. Claro, porquê? Porque tu mudaste a tua fisiologia. Exatamente. Não é? Então, isso é super importante. Porquê é que nós, quando acordamos de manhã, por exemplo, se tu fizeres um exercício físico de manhã, é super interessante e tu vais perceber que ao longo do dia estás diferente. Porque tu começaste o dia logo ali a mudar a tua fisiologia, não é? Então, é isso e trabalhas a tua mentalidade, por exemplo. Imagina, através de uma meditação vais trabalhar o teu foco, a tua concentração, ou uma visualização, pronto. E isso impacta logo a forma como o dia acontece. Sim, eu sinto o dia isso. É diferente. Sim, a não minha é? vida, sim. Exato, muda logo. Mas pronto. depois eu agora toco num ponto, já agora, Inês, para falarmos, que é, a minha vida é assim e eu já não consigo viver sem isso. Até que ponto é que isso é saudável, não é? Porque eu ponho, não é, já não consigo viver, obviamente, tipo, imagina, se agora for para o meio das montanhas e não puder ir correr, olha, não vou. Mas eu ponho também o poder pessoal muito em algo que está fora de mim, não é? E isso ou seja, sim, o exercício físico é importante, mas depois e o excesso de exercício físico? Claro, mas isso é tudo em equilíbrio, não é? Sim. Tudo em equilíbrio, é muito importante. Mas o equilíbrio existe. Não, eu estou a falar a sério, imagina. O equilíbrio, imagina. Não sei, tu pareces uma pessoa super equilibrada, por acaso. Mas eu acho que o nosso equilíbrio é irmos tentando equilibrar. É isso. Aliás, eu estava a falar disso agora até, eu estava a falar disso numa consulta, porque, repara, a vida não é linear, ou seja, eu acho que é uma expectativa, nós muitas vezes criamos essas expectativas de que o caminho vai ser sempre perfeito. Não, perfeição não existe. Aliás, saúde é muito pouco sobre perfeição, é muito mais sobre consistência, não é? Então, nós sermos consistentes com os nossos hábitos e haver espaço precisamente para momentos em que nós também fazemos coisas que se calhar nos dão prazer de outra forma, não é? Nos nutrem a alma de outra forma. Sim, e está tudo bem. Isso era um ponto também muito rápido que eu queria tocar, que é, nós estávamos a falar da alimentação, mas é assim, no outro dia, eu e a Sara fomos ao supermercado, vimos uma caixa de Choco Crispies e dissemos, nós não comemos isto desde que temos 10 anos, pá, bora lá desfrutar de um copo, de uma taça de Choco Crispies. Pá, porque eu acho que isso também é importante quando tu... Eu sei, eu não estou a dizer à malta para comer toda a gente Choco Crispies, mas o que eu estou a dizer é que nós vivemos num mundo também que nos apresenta constantemente açúcar e produtos processados. Sim. E se nós estivermos sempre a resistir a isso, também causamos stress. E não querendo saltar do tema que estávamos a falar, mas eu acho que isto também é um tema interessante, que é... Eu no outro dia, já há anos, na verdade, eu estava no celeiro e houve uma rapariga que pediu à senhora para aquecer uma empada. E a senhora ia pôr no micro-ondas e ela, não. E pega na empada. E eu acho que o stress dela foi mais prejudicial do que se tivesse aquecido no micro-ondas. Entendes o que eu estou a dizer? Claro, a forma como claro nós que sim. digerimos o alimento. Claro que sim, isso tem super impacto. Sim, aliás, e isso tem muito impacto e tu notas isso na parte digestiva até, porque a digestão é muito impactada pela forma como nós estamos mais relaxados ou mais estressados, não é? Então, é assim, isto é um ponto fundamental. As pessoas quando estão altamente... Repara, se tu tens que estar o teu sistema nervoso parasimpático tem que estar ativo para tu poderes fazer o teu processo digestivo como deve ser. E o que é que acontece hoje em dia? Grande parte das pessoas estão, precisamente, é o oposto. Exatamente. E estão a comer muito rápido, e estão a comer a ver e-mails, ou a trabalhar, ou seja, não há espaço para o tempo da refeição. E isso faz com que haja muitos problemas a nível digestivo. Uma coisa que as pessoas podem experimentar, é assim, é life-changing mesmo, é tu fazeres umas respirações antes de começares a comer e comeres mais devagar, mastigar bem os alimentos. Vou fazer isso. Faz muita diferença, ok? Às vezes grande parte das queixas digestivas vão embora. Inês, eu vou-te explicar uma coisa. Isto é muito importante. Tu deves ser a pessoa que tu conheces que come mais rápido. Acredita que eu pergunto isso nas consultas de toda a gente come rápido. Mas eu de todas deve ser a que... Eu de todas deve ser a Gaia. Não, estou a brincar, ou não. Mas, tipo, agora há Reels no Instagram em que, tipo, os casais estão... Imagina, a miúda e o namorado estão a comer, tipo, um hambúrguer. E ela põe, tipo, o telefone a filmar e... Aliás, desculpa, o rapaz... Isto não tem nada a ver com género, mas pronto. O namorado, porque normalmente os homens comem mais rápido. O namorado está a comer o hambúrguer... E põe o telemóvel a filmar e escreve e põe tipo, eu vou tentar comer ao ritmo da minha namorada. E ele tenta comer bué devagar e tipo não consegue. E imagina, eu sinto imenso isso. De que, pá, eu consigo se quiser, obviamente, não é? Se eu me concentrar, mas eu tenho tendência a comer muito rápido mesmo. Claro. Mas isso das respirações deve ser interessante. É uma forma de tu, pelo menos, ajudar a ativar o teu sistema nervoso parasimpático, não é? Mas repara, tu tens hábitos
mais profundas Sim. antes de começares a comer. Ok. Mas repara, isto é interessante porquê? Porque esse hábito muitas vezes nós já o temos há anos. Sim, desde que a Por minha isso é que eu família digo, toda. claro, e toda. repara, por isso é que eu digo, nós às vezes queremos mudar alguma coisa e achamos que mudamos logo. Não, é um treino. É como se tu tivesses que voltar a ensinar o teu corpo a fazer algo de uma forma diferente. Até porque tu trazes uma carga coletiva, não é? Ou seja, é a tua família inteira. Muitas Pelo vezes menos sim. muitas vezes. Estou agora a dizer, por exemplo, eu no outro dia estava a falar com a minha mãe. Toda a gente da minha família, excepto o meu primo, come tudo bué da rápido. Os almoços lá em casa é tudo... E nós não nos podemos esquecer que o estômago não tem dentes. Logo, Pois. se nós comemos rápido, o que é que vai acontecer, não é? Por isso é que nós muitas vezes depois acabamos por ter muitos sintomas a nível digestivo, porque o alimento não fez o primeiro processo, que é o processo básico, antes dele sequer cair no estômago, que é já ir parcialmente digerido. Mas tu super, super mastigas importante. conscientemente... Eu tenho tendência a comer rápido também. Também Atenção. tens? Sim, Ok, sim, ok. sim, sim. Eu estou no meu caminho, obviamente. E eu estou a querer lá chegar, mas mindfulness para mim é extremamente desafiante. Então, quando me convidaram para dar um workshop de mindfulness, eu pensei, pá, eu posso falar sobre tudo, mas eu ainda estou mesmo a aprender a viver Mas de é um forma mais caminho, presente. lá está, Nora, é um caminho. E repara, isso é muito interessante porque, por exemplo, tu gostas muito de desporto e se calhar uma forma melhor para ti de te conectares mais e viveres mais no momento presente é trazeres essa consciência corporal através do movimento. Então, por exemplo, o Pilates, o Yoga, que são exercícios que de alguma forma te obrigam, não é, a estar mais aqui também Sem no momento dúvida. presente e de alguma forma te trazem mais tranquilidade. Não é? Sim. Então, às vezes é interessante perceber também, ok, se calhar para mim não funciona, se calhar começar logo com uma meditação ou com ou com outra prática, mas pode ser através do movimento corporal. Mas não olha, é? eu digo-te Por já, exemplo. o Pilates e o Yoga sim, mas ultimamente eu tenho feito treinos de força lentos e de força a sério, não é? Tipo Sim, HIIT. sim, sim, E sim, para sim. mim tem sido um estado de presença tipo Sim, brutal. é maravilhoso. Tipo, a capacidade, mesmo o controlo, o controle do movimento e a tolerância da irritação que eu começo a sentir porque quero fazer rápido e não posso. Sim. Tudo isso. É muito interessante a dizer isso porque o Ronaldson também me diz muito, eu às vezes normalmente eu quando estou a fazer treinos de força, a minha tendência é fazer rápido também os movimentos. E ele está-me sempre a dizer devagar, devagar. E realmente os exercícios que nós fazemos dessa forma é o que eu sinto, trazem-nos muita, muita consciência corporal. É brutal mesmo. Então, também é uma forma de tu conseguir estar aí um bocadinho mais presente. Sim, não eu é? tenho estado bastante atenta a perceber de que forma é que dentro do meu sistema eu consigo trazer presença. Ou seja, como estás a dizer, se calhar não através de uma meditação super calma e shanti, ou seja, não passar logo para um estado muito, muito longe daquilo que é um estilo de vida, mas dentro daquilo que nós temos, como é que nós podemos trazer presença? Claro, porque nós temos que descobrir aquilo também funciona melhor para nós, não é? E às vezes as pessoas de alguma forma querem fazer algo porque viram que é aquilo que nós temos que fazer ou é aquilo que o amigo está a fazer. Nós somos todos seres únicos, individuais e, portanto, o que funciona para uma pessoa não significa que funcione para outra. Daí E a isto também se aplica importância... muito com a saúde, ok? Então, as estratégias que uma pessoa vai seguir, a nível de estilo de vida, em todos os pilares, não significam que sejam as mesmas que outra pessoa vai seguir. Daí a ok? importância da abordagem da medicina integrativa, eu acho. Sim, porque nós temos em conta também, não é? A pessoa como um todo e esta individualidade que é O muito estilo de importante. vida da pessoa. Não é? Tudo. Sim, e é muito importante tudo o que tu trazes contigo, não é? Tu trazes, tu tens, claro, a tua genética, mas tu carregas uma história. Tu carregas a história dos teus ancestrais, não é? Então, tudo isto, e o ambiente em que tu vives, a tua profissão, as relações que tu tens à tua volta, não é? Tudo isto vai influenciar na tua saúde, vai influenciar naquilo que tu estás ou não disposto a fazer no momento também, porque isto também é muito importante, Sim, não é? sim, Perceber sim. o que é que cada um naquele momento está disposto a fazer para que as mudanças também sejam eficazes.
porque a mudança tem que partir de nós. Sim, sem dúvida. Sem Nós só dúvida. mudamos algo efetivamente se De dentro quisermos. para fora. Por isso é que, Sim. também a medicina com uma abordagem mais integrativa precisa da pessoa. A pessoa tem que fazer. É um agente É ativo. proativo, exatamente. Então não é passivo. Ou seja, não está à espera do medicamento que vai fazer por ela. É ativo, é um agente ativo. Claro, Sim. nós vamos fazer, não é? Sim. Então, mas isto é maravilhoso, porque é isto que depois nos vai fazer, lá está, mudar o tal terreno, não é? Então, É incrível. é assim que nós vamos mudar o nosso terreno e vamos começar a ter um terreno mais fértil para os resultados que nós queremos. E depois o mais Certo? interessante é que a tua perspectiva de vida também muda. É como se mudasses as lentes. Ou seja, a forma como tu vês a vida muda completamente. Muda completamente. E era o que nós estávamos a falar há pouco. Mesmo até as questões ligadas aos sintomas e à forma como nós escolhemos viver, também dizem muito sobre a nossa história. Não é? Então é muito interessante depois também às vezes perceber e explorar aqui um bocadinho esta questão de, ok, então eu tenho determinados hábitos. Porquê? As pessoas muitas vezes nem questionam. Porquê é que eu tenho determinados hábitos? Às vezes são hábitos que eu nem me identifico assim tanto com eles. Ou que já não estão te alinhados servem. comigo. Exatamente. Só que não há tempo para questionar isto no dia-a-dia, não há espaço. Não é? As pessoas não criam espaço, muitas vezes, para questionar os hábitos. Nós, Sim. em geral, na sociedade, porque vivemos muito neste piloto automático, lá está, vamos fazendo aquilo que já víamos muitas vezes os nossos pais a fazer, não é? Então, este momento também de nós questionarmos o porquê é que eu faço as coisas de determinada forma, será que está alinhado com a visão que eu tenho para a Muito minha importante. saúde? É muito importante porque essa visão, repara, se eu quero envelhecer com mais qualidade de vida, se eu no futuro quero ter autonomia, quero poder acompanhar, sei lá, os meus netos, não é? Cada um terá os seus objetivos, quero poder, olha, fazer maratonas. Eu ainda agora na meia maratona, vi imensas pessoas que deviam, sei lá, estar na casa dos 70, 80 a correr. Brutal. É super inspirador. Incrível, é Então, incrível. se tu tens esta visão, tu precisas de saber que hoje, é no momento, em qualquer altura é boa para mudar, está bem? Mas assim que a gente tem esta oportunidade de mudança, é hoje que temos que começar. Estás a tocar num tema muito importante e que eu falo muito também, que é quando as pessoas me dizem, olha, o que é que fazes para acordar às 5 da manhã? Ou como é que emagreceste? Ou esse tipo de perguntas, eu acho que antes de pensarmos em eu quero correr uma maratona, eu quero emagrecer 20 quilos, eu quero ler 5 livros por semana, nós temos que nos ancorar a uma identidade, ou seja, como é que eu me quero sentir, como é que eu quero ser, como é que eu me vejo. E eu vejo muito assim como estavas a descrever, tipo uma mulher vibrante, cheia de energia, 75 anos a subir montanhas, estás a ver? Lindo. Tipo, Sim. E isso é aquilo que me move, é essa fé no meu futuro e no ser que eu quero ser, tipo, que me move a ter um estilo de vida desta maneira. E eu acho que esse ponto é o mais importante. Eu acho que isso é o que faz com que as pessoas, tipo, imagina, que vão a uma consulta contigo, depois comecem lentamente e progressivamente a aplicar determinados hábitos. É tipo, eu quero viver de uma forma vibrante. Acho que tem tudo a ver com isso. Lá está, porque se nós só tivermos focados nos resultados, nós não vamos manter. Não. Porquê? Porque vai chegar, tu até podes ter um objetivo agora, ok, e tu atinges aquele resultado. E depois, a partir daí, isto é o que acontece muito com a questão e é muito interessante da perda de peso. Das dietas também. É muito importante. Eu Porque queria te perguntar a tua opinião sobre as dietas. O foco tem que ser, eu digo sempre isto, o foco é ganhar saúde, não é perder peso. Perder peso é uma consequência. O corpo tem que estar equilibrado e a partir do momento em que ele está mais equilibrado, então sim, temos uma consequência que é a perda de peso. Mas esse não é o foco. Exatamente. Entendes? Então, e é nesse processo que a pessoa vai desenvolver competências, vai, lá está, transformar a sua identidade para conseguir então depois chegar a esse resultado, mas não é o resultado que interessa depois, é o foco no momento, é o foco no caminho, no processo. Isto é muito importante e é sobre construir um mindset de saúde. Sabes quando aparece alguém, imagina, sabe, quando conheces alguém e tu sentes, pá, esta pessoa é saudável, tem saúde. Epá, isto é uma sensação que eu não consigo descrever. Eu tento descrever isto a algumas pessoas com quem eu falo porque há muita malta do trail, há malta que faz ultramaratonas, há malta muito... E eu por mim a pensar, epá, vou fazer uma ultramaratona que é de 50 km para cima, só que eu quero sempre manter aquele equilíbrio de eu quero ser saudável e não me quero matar ao longo da minha vida. E eu tenho muita tendência para ser autodestrutiva quando entro nessa cena de quero correr.
E então, tu sabes aquela vibe de quando alguém entra, tipo, pá, esta pessoa transmite saúde e essa pessoa não é propriamente magra, ou não é propriamente gorda, ou não é propriamente. Eu acho que é um conjunto de fatores, pá, é um conjunto de fatores de estilo de vida daquela pessoa. E eu estou a tocar neste ponto porque ainda existe o mito de que ser magra é ser saudável. Isto foi cultivado muito pela nossa sociedade, não é? Tipo, pela comunicação, pelo marketing, pelos modelos, que de repente, tipo, sei lá, ser magra é ser saudável e isso as mulheres entraram muito na cena de vão para o ginásio para emagrecer. E eu acho que é muito importante tocar neste ponto, Inês, Pois de é. que saúde não é isto. Não, não, de todo, de todo. Ok. Até porque eu acho que aliás, o exercício muitas vezes está muito associado só quem quer perder Quem quer peso. perder peso? Acho que hoje em dia já Eu não comecei, tanto, vá, exato, mas eu comecei antigamente havia assim, muito, não é? sim. Esse mindset. Eu acho que não há tanto no nosso Talvez, meio, mas eu acho que, talvez, por exemplo, sim, tipo, sim, ainda é sim. uma coisa muito comum. Sim, e realmente nós sabemos hoje em dia que o músculo é como se fosse o nosso PPR para a Sim, 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 longevidade, sim, não é? sim, Então, sim, sim. Olha, boa cena. é claro, Devias né? pôr essa frase no Instagram. Mas é verdade. Tu quando fores mais velho, o que é que tu vais precisar? Vais precisar de ter músculo, que Ter é para te músculo. conseguires movimentar, não é? Exatamente. E prevenir, claro, prevenir osteoporose, quedas, etc. Sim. Mas, na verdade, lá está. E se tu reparares, quantas são as pessoas que se calhar fazem treino de força ou associam sequer estes benefícios de saúde? Tal e Muito qual. poucas, não é? Então, daí ser um pilar também fundamental. Para a longevidade e para ter saúde hoje, não é? O exercício e desconstruir isso é importante, porque cultivar hábitos saudáveis, voltamos ao mesmo, não tem que ver só com o resultado, não, tem que ver com tu viveres uma vida saudável hoje e estás a prevenir E montes de eu acho doenças. que tipo, o facto de estás conectada a ti também imagina, transmite o teu timbre energético fica mais elevado. Claro, mas isso é um pilar, esse é outro pilar fundamental. Mesmo quando nós estávamos a falar há pouco a questão do alinhamento, não é? Imagina, uma pessoa que não está feliz no seu trabalho, porque é que nós perguntamos sempre se a pessoa está ou não feliz no trabalho, como é que estão as relações, como é que está a questão de tu sentires algo, nós podemos chamar o propósito tem aqui Sim. muito por onde ir, não é? Mas na Sim. verdade, só a sensação de tu, imagina, acordares de manhã e teres aquela sensação de vou fazer algo de bom não é, na minha vida, aquela vontade de Sim, ir o que é para que o sentes quando dia, acordas? não é? Sim. Pronto. Como é que está tudo isso? Porque se tudo isso não estiver alinhado com aquilo que, imagina, se tu estás Depois num nada trabalho que não funciona, não é? gostas, Depois disso. é claro que isso vai ter um impacto na tua saúde, não é? Claro. Porque tu vais estar. Nós temos que perceber que o nosso corpo funciona, não é? Corpo, mente, espírito, alma, está tudo integrado. Então, se alguma destas partes não estiver bem, e às vezes eu também vejo uma coisa que é muitas pessoas cuidam muito da parte mental, espiritual, com as práticas e depois esquecem também do corpo físico, então tudo tem que ser trabalhado de forma equilibrada. Mas voltando aqui à questão, se houver aqui um pilar que não está alinhado, a nossa saúde isso vai ter impacto na nossa saúde, Sim, não é? sim, Então, sim. Sem isso é super dúvida. importante, não é? Então, e por isso é que também é importante trabalhar a espiritualidade, porque também é o que te permite conectar mais a ti, porque na verdade é isso, é uma conexão a ti, à tua Mas essência. tu não achas que não é? quando nós estamos verdadeiramente conectados, eu acho que nós nunca, não estamos todos os dias verdadeiramente não, conectados. claro Tipo, que não. imagina, eu falo assim, as pessoas pensam, tipo, ela é super conectada, vida perfeita, está sempre feliz. Eu tenho um Não. bocado esta impressão que as pessoas pensam isso, mas mas é eu que- sou super frágil, choro, berro e atiro com móveis, estou a gozar, não tiro. E tudo isso faz parte da vida, lá Tudo está. isso faz parte da vida. Mas, ou seja, quando nós estamos verdadeiramente. Quando eu digo verdadeiramente conectados, é quando existe aqui Epá, existe aqui um elo entre o meu eu e a minha alma. Pronto. Há uma Uma integridade. integridade, não é? exatamente. Coerência, Uma coerência. também. Quando isso existe, Sim. eu acho que progressivamente nós conseguimos caminhar nas outras áreas devagarinho. Eu acho que é um caminho de uma vida, Sim. não é? E há outra questão que é também, de alguma forma, todas as emoções estão presentes no dia a dia, é normal. Aqui a questão muitas vezes é quanto tempo nós permanecemos nelas. E aqui muda, porque muitas vezes o que é que acontece? Tu, se calhar, às vezes, acabas por deixar dominar muito por determinadas emoções e ficar aí. E tu vais construindo recursos
para conseguir sair desse lugar mais facilmente e entender também o que é que aquela emoção naquele momento está a querer Está a querer comunicar. comunicar, porque E é isso é o mais informação, é importante. informação. Exatamente. Agora, todas as emoções fazem parte da vida. Todas, não é? E a pergunta é sempre o que é que elas me querem de alguma forma comunicar. E quando nós não olhamos para as emoções, quando nós vivemos num Pois. estado analítico constante, Pois é. eu queria te perguntar, não sendo assim tão direta, vou tentar não ser muito direta, mas até que ponto é que as nossas doenças são reflexo também do nosso estado emocional, não é? Claro, há sempre um componente emocional que nós temos que olhar e trabalhar. Ok, ou seja, Sempre. achas que as doenças que temos comunicam-nos sempre algum ensinamento? Trazem-nos sempre algum ensinamento? Sempre, sempre. Ok. Aliás, as doenças muitas vezes são uma oportunidade realmente de mudança na nossa vida, ok? E têm sempre algo para nos comunicar, não é? Então, é o que eu costumo dizer em relação à questão dos sintomas. Mais do que muitas vezes queremos logo afastar o sintoma, é perguntar porque é que este sintoma está a surgir. Está a surgir. Que mensagem é que ele traz? As doenças é exatamente a mesma coisa. E claro que nós muitas vezes no momento não conseguimos olhar desta forma. É Certo, normal, é não é? normal. Então, e por isso é que também é importante muitas vezes termos outra visão. Conseguimos Claro. ter alguém que nos mostre outra visão. Claro. Porque se nós temos que passar por um processo, vamos ter que passar. Então, nós temos, ou vamos passar de uma forma mais leve, ou muitas Sim. vezes de uma forma muito pesada. Muito pesada. E de alguma forma, as doenças muitas vezes são mesmo uma oportunidade de renascimento. São, não sem é? dúvida. Então, e porquê é que eu digo isto? Porque nós também vemos isto com as pessoas que acompanhamos. E tu quando, de alguma forma, consegues olhar também com outros olhos, são as tais lentes que mudam a forma como tu olhas para os desafios que a vida te traz, tu também consegues te empoderar de uma forma diferente. Sim, Não é? sem Porque dúvida. tu deixas muitas vezes de estar só no lugar de vítima e passas a um lugar... Ganhas poder. Ganhas poder. Responsabilidade. Exatamente. Eu acho que isso muda tudo. Claro, muda tudo. E nem preciso... Eu, quando tenho uma lesão de treinar muito, é altamente transformador na minha vida, sempre. Há sempre qualquer coisa que eu descubro em mim, alguma coisa que eu mudo, mas pronto, depois às vezes volto outra vez ao piloto automático, mas pronto, isso é a vida, não é? A acontecer. É a vida a acontecer. Sim. E todos nós temos esses momentos, todos. Mas porque também este trabalho é contínuo. Nós vamos ter sempre questões para trabalhar em nós. Sem dúvida. E é mesmo a viagem mais bonita que podemos fazer. É mesmo. É o melhor investimento, porque não há nada mais que a gente venha aqui que não para evoluir, não é? É verdade. Nada mais bonito. É Então, verdade. tu cada vez tens uma oportunidade de fazer um mergulho para dentro, agarra essa oportunidade. É verdade, é verdade. Não é? E a questão, estávamos a falar da questão das emoções, então... Lá está, o que é que acontece? Se nós vivemos durante muitos anos a reprimir as nossas emoções, muitas vezes as doenças vão surgir de uma forma também um bocadinho mais agressiva, porque são muitos anos, não Muitos anos a acumular contenção, não é? Ou reprimir. Imagina o teu corpo. No teu corpo. Imagina. O teu não corpo é? explode. Porque as nossas emoções traduzem-se depois em reações químicas reações cá químicas. dentro, não é? Então, lá está. Às vezes nós vamos tendo os sinais e sintomas ao longo dos anos. Fingimos Só que que não nós vemos. vamos, ou fingimos, ou então muitas vezes não sabemos, não é? Não sabemos também que se calhar... Eu sou da opinião que se nós fecharmos os olhos e ouvirmos, nós sabemos sempre, intimamente, lá no âmago, nós sabemos Sim. sempre o que é que estamos a fazer. Sim, às vezes Mas ainda não com estamos... tanta consciência, mas pronto, eu tenho esta opinião. Eu acho que há sempre, nós temos uma voz, uma intuição que sabe, não é? Pronto, às vezes não temos as condições para ouvir, ou seja, temos Sim. contas para pagar, temos que sobreviver, principalmente em Portugal, em que o estado do país, pronto, está caótico, mas eu acho que, pronto, nós sabemos sempre. Sim. Inês, eu é assim, primeiro acho que vamos ter que marcar outro episódio para continuar esta conversa. Espero que não seja daqui a um ano, mas acho que há outros temas para explorar dentro da área, muito interessantes. Mas eu não queria terminar este episódio sem te perguntar, assim, se pudesses recomendar um livro e apenas um livro ao mundo, qual seria? Ei, são tantos! Um assim que te marcou. O que me venha assim primeiro? O Homem em Busca de um Sentido. Grande livro, Vítor Frankl. Veio esse? Olha, anteontem estive aqui com o Mário Simões, que é um psicólogo e psiquiatra, que eu falei-lhe desse livro e ele disse-me que chegou a conhecer o Vítor Frankl e esteve em casa dele.
Vê lá. Ai, que lindo! Grande cena. Também adoro esse livro. E se pudesses. Ok, mais duas perguntas. Se pudesses recomendar, se dar um conselho a quem nos está a ouvir sobre saúde, tipo, primeiro passo, o pilar mais fundamental, um passo mais acessível, acho que já sei o que é que vais dizer, mas pronto, para a pessoa mudar a sua saúde, qual seria? Assim, a ação. Começar a comer mais alimentos de verdade e menos alimentos que na verdade não são alimentos, os alimentos ultraprocessados Ok, que não nos dão saúde e só estão realmente a desequilibrar o nosso corpo. ok, Portanto, sem dúvida. ok. E é algo que está acessível a todos A nós, todos, sim. é comer mais comida que vem da natureza Uhum. e que realmente vai transformar o nosso corpo. Boa, bonita mensagem. Agora, outra pergunta que nada tem a ver com aquilo que falámos, mas eu quero-te fazer, que é, se pudesses deixar uma mensagem à tua criança interior, Uhum. o que é que lhe dirias à Inês pequenina? É deep. Uhum. Hum. Confiar no caminho, sem dúvida, confiar no caminho, mesmo que possa não fazer sentido no momento e que possam vir desafios, que muitas vezes nós duvidamos do caminho que estamos a seguir. Confiar no caminho mesmo sem ver, porque lá à frente certamente fará sentido. Até estou a verter uma lágrima. Muito forte. E onde é que as pessoas te podem encontrar? No Instagram. Marcar consulta contigo, já não tens falhas. Não, no Instagram é sempre fácil. Instagram. Ok, sim, vamos deixar aqui o teu é o Instagram mais fácil. também. Sim. E Brevemente no site também. brevemente no Vai ser site. construído. Onde é que estás a dar consultas também? Aqui em Lisboa e Sim, presencial e online. online. Portanto, Ok. sim. Está bem, Inês. Olha, gostei muito de falar contigo. Também Foi muito bom. Foi muito rápido. Pois foi. O tempo aqui não existe. Não somos infinitos. Somos infinitos. Obrigada, Inês. Obrigada.